Bem-vindos ao nosso nono resumo comentário da Bíblia, o endemoniado de Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37. Um homem com espírito imundo exclama: "Bem sei que és o Santo de Deus", e Cristo o repreendeu e saiu dele. Qual o poder que o dito Satanás tem contra o amor? Fica claro que o demônio, espírito imundo, espírito imperfeito, reconheceu Jesus como um santo, um anjo, um enviado de Deus, e que Jesus sempre disse que ele é filho de Deus, como todos nós somos. No entanto, ele, sendo um ser purificado, perfeito, em plena união com Deus, por cumprir a sua lei, e com isso ser a palavra de Deus, como João Evangelista assim o diz. Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22, Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Um discípulo, antes de seguir Jesus, faz o pedido para primeiramente sepultar o seu pai, e Jesus responde: "Deixe os mortos sepultar os seus mortos." Seria uma aberração levarmos ao pé da letra essa passagem, pois onde já se viu com um pai morto deixarmos de fazer o enterro? No entanto, o Cristo, no seu conhecimento e ensino, vem nos dizer que devemos preocupar com as nossas vidas enquanto a temos para praticar o bem, para praticar o amor ao próximo. Se não o fizermos, estaremos mortos. Nesse aspecto, vamos novamente à primeira epístola de João, que mencionamos em apresentação passada, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Seguir Jesus, amar o próximo, é vida. O resto que não está na lei de Deus, na lei do amor, é morte. E deixa os mortos enterrar os mortos. E vamos seguir Jesus. Vamos amar ao próximo em todos os momentos de nossa vida. Essa é a lição, e não o desamparo ou desrespeito ao pai falecido. Vamos a Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Jesus apaziguando a tempestade, está em Marcos capítulo 4, 35 a 41, e Lucas capítulo 8, versículos 22 e 25, tempestade que ameaçava afundar o barco. "Por que temeis, homens de pequena fé?" Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: "Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Um pouco de estudo nos mostra que as forças da natureza são dirigidas por Deus e são uma reação às nossas ações. Cristo, com seu amor intimamente ligado com Deus, interfere na sua força. Nós, quando tivermos fé, amarmos uns aos outros, poderemos também estarmos com Cristo, estarmos com Deus, e nenhum tormento poderá nos derrubar, nenhum tormento poderá nos afundar. Este é o ensinamento de Cristo nessa passagem. Vamos agora a Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34, tem a passagem da província dos Gadarenos. Vamos mencionar os ditos por Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39, que traz mais detalhes sobre um endemoniado que habitava no cemitério, e que quando Jesus começa a retirar essa influência maligna do homem, os espíritos reclamam: "O que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes." Fica claro que os seres que faziam mal àquele homem achavam no direito de fazer aquilo e rogavam a Cristo para que o deixasse em paz, deixasse prosseguir aquela perseguição. Esses chamados espíritos imundos, demônios, faziam que nem correntes conseguisse aprisionar aquele homem. Ninguém conseguia detê-lo e feria-se em pedras. E Jesus então pergunta o nome. Demonstra claramente que se referia a alguém que já viveu na terra. Por que Jesus lhe perguntaria o nome? Eles responderam: "Legião", pois eram muitos que lhe atormentavam. Ou seja, muitos homens que viveram na terra, e certamente aquele homem lhe teria feito mal em outra ou outras encarnações, e agora estaria retribuindo esse mal, fazendo sofrer como estes sofreram em vida por ele.
Vamos a João capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nesse aspecto, pediam a permissão de Cristo para continuá-lo, fazendo sofrer para pagar o seu débito. Suplicaram para não mandá-los fora daquela província, de acordo com Marcos, e para o abismo, de acordo com Lucas. Ora, se não fosse verdade, por que os ditos Satanás, demônios, espíritos imundos iriam suplicar ou implorar para Jesus? E por que Jesus iria atender esses pedidos se esses espíritos não fossem os nossos espíritos maus após a chamada morte, atormentando alguém que tenha nos feito mal? Se alguém tem alguma dúvida disso, vamos continuar com o texto. Rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, e disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ora, Jesus cansou de expulsar os chamados demônios, e por que isso seria grande coisa? Pior do que isso, misericórdia para o gadareno? A misericórdia é perdão ao gadareno. Ora, se ele não tivesse cometido nenhum pecado, como seria isso possível, lhe dar o perdão? Verificamos claramente que o mal só nos é concedido, só nos é permitido porque assim o merecemos. É a justiça de Deus. Dá o que merecemos, colhemos o que plantamos. Por fim, o mal, o chamado demônio, Satanás, não tem nenhuma força contra o amor. Pelo contrário, faz súplica, roga misericórdia. Afinal, até eles não querem mais tormentos. Não queria que mandasse para o abismo, de volta ao inferno, de volta aos tormentos. Por fim, dizem que esse gadareno virou missionário. Será que não foi por isso que Deus lhe teve a misericórdia dele? Tanto que, após esse fato, expulsaram Jesus da província e Jesus teve que retornar. Ou seja, Cristo, na sua sabedoria, foi apenas fazer misericórdia com aquele homem que depois divulgaria a palavra de Deus, se livrando de vez daquele tormento que lhe era merecido. No íntimo, aquele homem atormentado deveria querer se livrar da perseguição, e Cristo foi atender o pedido. Isso é mais transparente do que a água pura que Deus nos oferece. Encerramos por aqui nosso resumo e não perca a nossa 10ª apresentação. Que Deus nos abençoe.